Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre potência elétrica e já mostro aqui a representação do nosso circuito elétrico, com a corrente I circulando no mesmo. O surgimento dessa corrente elétrica é devido à diferença de potencial ou voltagem que está representando aqui. Vocês sabem bem, isso é produzido por uma bateria ou por uma pilha. Vamos colocar aqui um aparelho que vai consumir energia elétrica. Não esqueçam, ocorre uma transformação de energia. Nós estamos transformando a energia elétrica em energia do movimento, em energia mecânica, aqui no motor do ventilador. Poderia também, se ao invés do ventilador nós tivéssemos uma lâmpada, estar transformando a energia elétrica em energia luminosa. Só para citar mais um exemplo. Como nós dizemos que a lâmpada está transformando ou consumindo a energia elétrica, agora nós podemos falar em potência elétrica. Potência mede a rapidez de consumo da energia. Quanto mais rápido o aparelho consumir energia, maior é a sua potência. Pode observar que em casa nós temos alguns aparelhos que, ligados durante pouco tempo, já faz a conta aumentar bastante, porque eles têm uma potência muito alta. Então, o conceito de potência remete-se a isso. Potência P é igual a energia consumida dividido pelo intervalo de tempo ΔT em que essa energia é consumida. Bom, como energia a gente mede em joule e tempo a gente mede em segundos, a unidade para a potência vai ser o joule por segundo. E nós abreviamos para chamar de watt ou watt, o símbolo é o W. Portanto, a unidade no Sistema Internacional para a potência elétrica ou para qualquer potência é o watt. Se observarmos de perto essa lâmpada aqui, você vai ver que o fabricante já indica a potência, no caso dessa aqui 20 watts. O conceito de potência pode ser colocado desta forma também. Potência mede a rapidez de realização do trabalho. Sim, porque para que houvesse essa energia elétrica para a lâmpada consumir ou transformar, foi necessária a realização de um trabalho antes. Então, potência é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Quanto mais rápido se realiza esse trabalho, maior é a potência. Se você não lembra o conceito de trabalho lá da mecânica, está associado ao deslocamento de corpos quando se aplica uma força. Aqui na eletricidade, esse deslocamento será dos portadores de carga positivos, ou se preferir o sentido real da corrente elétrica, os portadores de carga negativo. Esse deslocamento das cargas é feito pela voltagem da bateria. Inclusive, já vimos na aula de potencial elétrico que esse trabalho pode ser calculado multiplicando-se a voltagem pela quantidade de carga transportada. E associando essas duas equações, olha só que interessante. Ó. No lugar de trabalho, eu colocar voltagem vezes ΔQ, ΔQ sobre ΔT, se vocês lembram bem, está associado ao conceito de corrente elétrica, a quantidade de carga que passa no intervalo de tempo pela seção transversal do condutor. Então, se ΔQ sobre ΔQ é a corrente elétrica, nós podemos escrever esta equação da seguinte maneira. Potência é igual a voltagem vezes a corrente. E assim nós temos uma equação para calcular a potência elétrica em termos de grandezas elétricas, a voltagem e a corrente do circuito. Por exemplo, digamos que essa voltagem aqui da bateria seja de 100 volts e a corrente elétrica esteja circulando aqui seja de 0,2 ampere. Qual a potência que a lâmpada está desenvolvendo? Nós podemos multiplicar a voltagem 100 vezes a corrente 0,2 vai dar 20 watts. Esta é a potência que a lâmpada está desenvolvendo. No exemplo 2, mostramos aqui um ferro elétrico. O ferro elétrico, como vocês sabem, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Quando ocorre esse tipo de transformação, nós dizemos que ocorre o chamado efeito Joule. O efeito Joule ocorre em qualquer situação. Pode observar que os condutores e os aparelhos eletrodomésticos, eles aquecem um pouco com o uso. Mas o ferro elétrico e também o chuveiro elétrico, eles aproveitam essa questão do efeito Joule para produzir algo útil. Quanto maior é a resistência elétrica do condutor ou do aparelho, maior será a transformação de energia elétrica em energia térmica, ou maior será o efeito Joule.
Continuando aqui com o exemplo 2, digamos que a resistência do ferro elétrico seja de 10 ohms e que a corrente que passa pelo circuito, consequentemente pela resistência do ferro elétrico, é de 3 amperes. Qual é a potência elétrica desse aparelho? E detalhe, vamos tirar aqui essa bateria, porque a voltagem nesse caso não é conhecida. Como é que eu vou calcular a potência elétrica? Aí você diz, eu vou agora usar uma equação e calcular a voltagem para depois calcular a potência. Pode ser, mas você pode também fazer o seguinte. A potência, né, a voltagem vezes a corrente. A equação que você iria usar para calcular a voltagem é resistência vezes a corrente, né? A gente lembra disso lá da aula sobre resistência elétrica e lei de Ohm. Se eu substituir no lugar de voltagem, colocar R vezes I, eu vou ter uma nova equação. I vezes I fica I ao quadrado. Então, quando eu estiver tratando de elementos resistivos, quando eu estiver tratando de efeito Joule, a potência pode ser calculada também com esta equação aqui. Potência igual a R vezes I ao quadrado. Vamos aplicá-la aqui a este exemplo. Então, potência igual a 10, que é a resistência, vezes 3 ao quadrado, que é a corrente. 10 vezes 9, a potência do ferro elétrico, 90 watts. Para finalizar, vou mostrar aqui a representação de um talão de energia elétrica e fazer a seguinte pergunta. Você sabe como calcular o consumo de energia? Se você observar o talão de energia elétrica na sua casa, você vai ver que o consumo é medido em quilowatt-hora. Você acha estranho? Vamos ver como é isso. Potência não pode ser descrita como a energia dividida pelo intervalo de tempo, a rapidez com que se consome energia. Desta equação aqui, multiplicando meios por extremos, subentende-se o 1 no denominador aqui para o P, então ficaria E igual a P vezes ΔT. Então, a energia é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Para calcular a energia que será consumida ou que foi consumida por um aparelho, basta você multiplicar a potência do aparelho vezes o intervalo de tempo que ele ficou ligado. E a unidade? No SI, a unidade para a potência é o watt e para o intervalo de tempo é o segundo. Mas não tratando de SI, de Sistema Internacional, eu posso colocar essa unidade para o intervalo de tempo em horas. E o kilowatt são 1000 watts, assim como o quilômetro são 1000 metros. Então, a energia pode ser medida também em quilowatt vezes hora. É o que é feito no talão de energia. Vamos fazer um exemplo. Digamos que esse ventilador aqui, você olha a plaquetazinha de lá com as informações do fabricante, e ele indica a potência de 100 watts. Aí você vai ligar ele durante 24 horas. Qual vai ser o consumo de energia neste caso? Você vai pegar energia igual a potência vezes intervalo de tempo. Para eu ter o resultado em quilowatt vezes hora, a potência tem que estar em quilowatt e o tempo tem que estar em horas. O intervalo de tempo já está em horas, mas a potência está em watts. 100 watts corresponde a 0,1 kW. A vírgula volta 3 casas, não é isso? Dividindo por 1000. 1, 2, 3. 0,1 kW. Então vai ficar 0,1 vezes 24. Isso aqui vai dar 2,4 kWh. Então esse é o consumo de energia do ventilador, ele ficar ligado durante 24 horas. Bom, pessoal, finalizamos por aqui. Esta foi a nossa aula sobre potência elétrica. Até a próxima.